E aí galera, excelente sexta-feira a todos, chegando aqui no canal do Less com mais um vídeo. Na verdade um conteúdo assim que eu já estava há um tempinho para gravar, desde a última terça-feira, mas eu queria separar um tempo específico para falar desse caso aqui, ou para voltar a falar desse caso, que é a questão do possível ato de racismo que o Gabriel Barbosa sofreu no último Fla-Flu, ou teria sofrido no último Fla-Flu, né? Isso rendeu muita polêmica, a gente falou disso aqui agora, e estranhamente assim, a mídia tradicional, pelo que eu pude perceber, né, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, estranhamente não repercutiu tanto um laudo que o Fluminense protocolou no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, com a assinatura de uma perita que analisou esse caso e trouxe novidades que a gente vai falar agora aqui nesse vídeo. Vou falar também de um outro caso de racismo, só que lá na Colômbia, no jogo entre Milionários e Colômbia, de um torcedor do Milionários, ou torcedores, enfim, esse inferno que não vai ter fim, as autoridades não tomam as atitudes, as decisões que deveriam tomar, isso, infelizmente, dificilmente terá um fim. Vou falar disso aqui agora, que esse caso repercutiu bastante ontem nas redes sociais, e também sobre o Olímpia, que meteu 3-1 no Atlético Nacional, no primeiro jogo da segunda fase da Libertadores, e largou na frente para ser, quem sabe, o adversário do Fluminense na terceira fase. Vamos falar tudo isso aqui agora neste vídeo, mas antes eu peço para você deixar aquele like esperto, muito importante aqui para ajudar aí no vídeo, e também se você não é inscrito aqui no canal, deixa sua inscrição no canal também, porque é fundamental, beleza, pessoal? Esquece não, vai lá, só deixar o like aí, custa nada. Vamos lá. O Fluminense, na última terça-feira, protocolou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um laudo sobre aquele caso de possível racismo contra o atacante Gabriel Barbosa do Flamengo no último Fla-Flu. Esse laudo foi, partes desse laudo foram publicadas pelo jornal o Globo, né, na última terça-feira. O clube contratou uma empresa, o Instituto Forense Pro, que é especializado nisso, para tentar identificar o torcedor e saber e confirmar se houve de fato, né, o ato racista contra o Gabriel. E aí o Fluminense recebeu uma resposta através desse laudo de que o áudio que viralizou nas redes sociais era inconclusivo, né? A perita responsável pela análise foi a Valéria Leal. Eu até tentei falar com ela, mas ela disse que prefere falar somente depois que o caso for devidamente analisado pelo TJD, né, que está sob investigação, então ela preferiu não falar no momento. Esse laudo tem 29 páginas. Só para efeitos de comparação, o laudo que o Flamengo protocolou lá no TJD, que foi assinado pelo perito Ricardo Molina, tinha 4 páginas. Nesse documento, apresentado pelo Fluminense, foram registrados, analisadas 5 imagens distintas, 5 vídeos, e também o link da postagem que viralizou nas redes sociais. E, na conclusão, consta que a fala está fragmentada, né? Bom, uma coisa que pouca gente destacou, inclusive eu na época também não cheguei a destacar esse fato, é de que o grito ele partiu do setor oeste superior e não do inferior, porque o vídeo está pegando a galera lá embaixo, mas o microfone, né, da Isabela Costa, que foi a jornalista que fez o vídeo, tá obviamente perto dela, então tá lá em cima, não tá lá embaixo. E essa perícia que o Fluminense contratou foi até o estádio Newton Santos fazer um trabalho minucioso e testes também lá no estádio. E lá eles constataram que a distância do setor oeste superior para onde o Gabigol estava localizado, lá embaixo, né, na entrada, ali na descida para o túnel, tem mais ou menos 40 metros. E fizeram um teste lá com o estádio vazio e o som não era claro, assim, não dava para ouvir muito bem. Com o estádio lotado, evidentemente que ficaria mais difícil ainda de ouvir. E no vídeo em questão também tem muito ruído, muito barulho, que acaba mascarando, atrapalhando a audição, como a gente pode perceber que não é um áudio claro. E o laudo diz que não é possível ter certeza científica de que foi dito na oportunidade a palavra macaco. Não foi possível ter uma certeza, é isso que diz o laudo.
Neste momento, o inquérito se encontra, né, na fase investigativa, ou seja, o TJD ainda vai analisar, né, vai ouvir mais pessoas, né, ainda está dentro do processo de investigação, não há nada conclusivo por enquanto. O Rafael Fernandes Lira foi o sorteado para ser o relator. A previsão é de que o inquérito seja concluído em até 15 dias, depois da sua abertura. Lembrando que no último dia 18, o Gabigol esteve, não compareceu ao TJD, mas de maneira virtual, e confirmou ter ouvido o grito de macaco no clássico, mas ele não soube identificar que torcedor teria feito isso. É engraçado assim, esse lado do Fluminense ter repercutido tão pouco, porque apesar das minhas críticas a trecho da entrevista do presidente Mário Bittencourt, que eu continuo com a mesma opinião, o clube desde o início vem fazendo a sua parte, desde o início vem fazendo de tudo, se colocando à disposição, contratou um perito, ou uma empresa, assim como o Flamengo também fez, cedeu imagens, está fazendo de tudo para esclarecer o caso. E aí, né, estranhamente, parece que não interessa mais saber qual foi a conclusão dessa história, se de fato houve ou não houve. Então a gente tem que fazer o nosso papel aqui, que é dar luz a isso, dar luz ao trabalho que o Fluminense está fazendo, né, para tentar de fato descobrir se houve ou não o ato racista e punir o torcedor caso ele venha a ser identificado em algum momento. Porque dar porrada, bater é muito fácil, falar todo mundo fala, mas na hora de fazer, na prática, na hora de combater um crime quando ele é cometido, isso aí nem todos fazem, não é muito de interesse. Tem gente que prefere ir para a rede social fazer gracinha. Isso pode ter a ver também com uma certa estratégia que o Fluminense tem em divulgar algumas informações, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque senão vão dizer que eu posso estar assinando aí um recibo e eu estou cagando para isso. É só uma questão de pensar um pouquinho, porque algumas coisas, a maneira como algumas coisas são divulgadas, a estratégia brilhante pode não ser tão brilhante assim. Mas enfim, o importante agora é a gente continuar acompanhando de perto e repercutindo isso. Repercutindo como essa história está sendo investigada e quem está de fato fazendo de tudo para que o caso seja esclarecido, né? Acho que isso é muito importante a gente destacar aqui. E a gente vai continuar acompanhando de perto. E já que a gente está falando nisso, infelizmente, que ele está falando de outras coisas aqui, de coisas mais leves, que ele está falando de futebol, mas a gente tem que ficar debatendo esse inferno, essa desgraça que não sai da nossa sociedade, desses criminosos que estão espalhados por aí. E, infelizmente, vai ser muito difícil combater, mas a gente vai tentar, a gente vai lutar. Mais um caso de racismo agora contra o Fluminense, agora de um perfil de Instagram, de um torcedor do Milionários, né? Ontem à noite o Gabriel Amaral deu RT num vídeo, que eu também dei RT lá no meu perfil no Twitter. Inclusive eu baixei antes que o autor pudesse apagar e depois ele acabou fazendo, mas não era o autor do vídeo, é um outro perfil que replicou o vídeo sem saber o que estava sendo dito ali. E eu vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo agora, onde fica claro aqui as palavras que foram ditas. Macaco, macaquito de favela. Olha aí. Puta, se armou! Macacos, No, marica! Se fue toda la mierda, les dije. ¡Fue puta, se armó! ¡Macacos, macaquinhos de favela! ¡Se armó, se armó! ¡Vamos, puta! ¡Robando! A gente sabe que a Conmebol não vai fazer nada, como nunca faz, né? As autoridades também, ninguém vai fazer nada. O Fluminense deveria se pronunciar sobre isso. Tá na rede social, tá público aí. E a gente tem que denunciar esse perfil. Vou colocar o perfil para vocês agora aí, para vocês irem lá e denunciar. Que se esse desgraçado não vai pagar como deveria pagar, pelo menos a gente vai derrubar essa conta, fazer alguma coisa. Esse racistinha de merda. Esses criminosos que estão espalhados por aí, que infelizmente não deixam o futebol ser um espaço minimamente de pessoas que estão ali única e exclusivamente para torcer para o seu time de coração, não para cometer crime. Então o Fluminense deveria se manifestar sobre isso também. E além de racista e babaca,
Esse otário fez um vídeo diminuindo o Fluminense, chamando o Fluminense de time pequeno, que jogou Série C. Vou compartilhar esse vídeo aqui com vocês também. Fluminense es un equipo chico, pero la prensa brasileña desde diciembre sentenció el partido y estaban diciendo que era innegociable que Fluminense no le fuera a ganar a Millonarios en el partido de mañana. Qué pena, no sabía que estábamos hablando con el Flamengo, con Santos, con Sao Paulo. Fluminense no solamente jugó en la B de Brasil, sino que también jugó en la C de Brasil. Y tiene 4 ligas y una copa. Casi que tiene el mismo palmarés del Deportes Tolima y las mismas participaciones del Tolima en la Copa Libertadores. Con el debido respeto, mi amigo Flusao, yo aquí no te veo en el top 10. 6 títulos nada más y me lo estás vendiendo como si fuera uno de los más grandes. Respeito, mi hermano. Respeito. E eu sou consciente de que Millonarios a nível internacional vale um pouquinho de monta. Só que o engraçadinho aí, o criminoso aí, engraçadinho não, o criminoso, ele esqueceu que na década de 50 o Milionários criou uma liga pirata. Criou uma liga pirata, contratando um jogador sem ter que pagar os outros clubes, assediando vários jogadores pelo mundo inteiro. Ele esqueceu que na década de 80 o Milionários foi sustentado e ganhou um monte de título às custas do dinheiro sangrento do narcotráfico. Isso aí ele não citou, né? Ele não citou esse criminoso. Então vamos lá, vamos denunciar esse cara, denunciar essa página, para ver se pelo menos a gente derruba essa página, que é o mínimo que a gente pode fazer. E tomara que o clube também se manifeste em relação a isso. Porque depois da década de 80, né, que o Milionários estava sendo sustentado lá pelo narcotráfico, eles ficaram aqui, ó, 24 anos sem vencer uma competição. 24 anos. Que coisa, né? Mas isso não se trata de uma guerrinha aqui para saber que time é maior, que time é menor. O que a gente tem que fazer aqui é combater criminosos como esse aí. Então, enfim, vamos fazer o que está pelo menos ao nosso alcance. Bom, galera, depois desse assunto que é sempre muito desgastante, que é sempre muito revoltante, vamos falar só um pouquinho de futebol, pelo menos aqui nesse vídeo, né, de futebol. Ontem o Olímpia bateu o Atlético Nacional por 3-1 no jogo de ida, jogo no Defensores del Chaco. Um resultado que até me pegou um pouco de surpresa. Eu achei que fosse um placar mais apertado, mas o Olímpia já meteu 3-1, agora pode perder até por um gol lá no Atanásio Girardot, no jogo da volta, na semana que vem. O Olímpia, que para mim é um time tecnicamente mais fraco, mas é uma equipe forte fisicamente, é um time aguerrido. O Atlético Nacional tem mais qualidade técnica. Pensando por esse lado, eu preferiria pegar o Olímpia, sem dúvida alguma, mas não que vai ser fácil. Mas eu acho que tecnicamente o Atlético tem mais, o Nacional tem mais recursos do que o Olímpia. Mas assim, o time paraguaio fez uma boa vantagem nesse primeiro jogo, vai com uma boa vantagem para a Colômbia, e aí quem sair desse confronto, lembrando, pega, né, o Fluminense, se o Fluminense de fato confirmar a classificação diante do Milionários na semana que vem. Então é isso, galera, espero que vocês tenham, enfim, entendido o meu ponto de vista e a intenção de trazer isso tudo aqui para a gente denunciar, que a gente tem que fazer a nossa parte, pelo menos, o que está ao nosso alcance. Enfim, além disso, infelizmente, a gente não tem como ir, a não ser utilizar as armas que a gente tem, né, os canais, os tricolores, nas redes sociais, para pressionar para que pelo menos algum tipo de consequência possa acontecer. Beleza? Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações aqui no canal, claro, até com o provável time para o Clássico, porque amanhã já tem Clássico, amanhã já tem Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca, mais um jogo importante e vamos saber que time o Abel está planejando colocar para esse jogo. Valeu, pessoal! Tamo junto, até daqui a pouco.